Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Hoje vamos discutir aqui no programa sobre a prevenção a DSTs, mais especificamente, mas principalmente ao HIV. O Rio Grande do Sul, por exemplo, sempre esteve entre os estados campeões no índice de detecção da doença, com Porto Alegre sendo uma das cidades que mais tem pessoas contaminadas com o vírus no Brasil. Esse índice é muito alto em Porto Alegre. O assunto sempre ganha visibilidade em duas datas. 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e também nas campanhas da época do Carnaval. Portanto, para dar mais luz a um assunto tão importante como esse, fora também dessas datas mencionadas, eu recebo hoje aqui no estúdio Fábia Cortelletti, médica e infectologista da Secretaria de Saúde aqui de Novo Hamburgo, e Stefan Nath, diretor da equipe Voluntária Brasil. Stefan, falei certo o teu sobrenome? Sim. Só para confirmar, então, bem-vindos ao Em Pauta de hoje. Obrigado por terem aceitado o convite para falar desse assunto aqui super importante. Como eu comentei agora na abertura, a gente falava um pouquinho antes de começar a gravar, a gente está com um dever aí acho que dever de todo veículo, né? Tomara que todos façam isso, de falar mais a respeito desses assuntos, também fora dessas duas datas que foram mencionadas aí, 1º de dezembro e nas campanhas de carnaval, né? De DSTs, especialmente o HIV, que eu acho que vai ser o nosso assunto principal hoje. Eu queria começar perguntando para vocês, encaminhar o nosso debate aqui, o porquê que, talvez para contextualizar no geral, começando a falar sobre isso, por que a gente aborda esses assuntos na mídia, enfim, mídias sociais, na grande mídia, somente em poucas datas, né? Por que a gente vê essa tendência, e aí queria saber se a percepção de vocês também é essa, a gente tem um pouco essa percepção aqui de que existe uma tendência de que esses assuntos sejam abordados sempre em datas especiais. Vamos falar sobre isso no 1º de dezembro, vamos falar sobre isso no setembro, falar sobre suicídio, prevenção de suicídios no Setembro Amarelo, etc. Por que se tem ainda um pouco dessa tendência? Isso se realmente é uma percepção que se confirma? Com certeza, eu acho que é um assunto que é muito... diminuiu muito o debate, né? Embora ainda seja nessas datas como Carnaval e 1º de dezembro, ainda se tem uma pauta pequena para um assunto que os próprios dados mostram que cada vez mais estão contaminando mais pessoas, né? Então é muito importante. O debate deveria ser maior do que era antes, né? Muito maior. E a gente que trabalha, na verdade, na área da saúde, a gente está envolvido com isso o ano inteiro, né? E mesmo que internamente a gente tem as nossas campanhas, mas realmente, assim, acaba que as equipes se focam em alguns assuntos, né, de acordo com as datas pertinentes àquele mês, ou enfim, a datas específicas. Mas acho que sim, acho que a gente precisa debater mais, precisa se falar mais sobre o HIV, sobre as outras ISTs também. E a gente até estava conversando antes de entrar no ar aqui sobre as campanhas, né, que a gente sempre acha que precisa falar mais sobre o HIV. Então, mesmo no Setembro Amarelo, né, na prevenção do suicídio ou da depressão, a gente tem uma população, por exemplo, a população LGBT, os trans, homossexuais, e a gente sabe que os índices, as taxas de suicídio e de depressão são muito mais altas nessa população. Uhum. E é uma população que tem muito a ver, né, com o nosso trabalho. Então, a gente já achou um meio de trabalhar, mesmo no Setembro Amarelo, a gente vai trabalhar sobre isso também. Interessante, que é uma campanha integrada, então. Exatamente. No Outubro Rosa, né, uhum, que se foca normalmente na saúde da mulher, a gente sabe que não é só a prevenção do câncer de mama. A gente vai envolver, tem a prevenção do câncer de colo de útero, né, a prevenção do HPV, então a gente também entra falando sobre STs no outubro. E assim vai ser no Novembro Azul e depois no dezembro também, que é o mês específico que a gente fala de HIV e AIDS. Deixa eu fazer só uma observação, talvez técnica. Eu falei DSTs, a senhora está falando ISTs. Qual é a diferença de nomenclatura? Agora tem uma recomendação nova da gente chamar as infecções sexualmente transmissíveis. Não de doenças. Não de doenças, porque muito frequentemente a pessoa pode ser portadora, né, de uma infecção e ela não estar doente por aquela, né, infecção. Infectada. Ela tem aquele estado de portador, por exemplo, mesmo do HIV,
ou até estágios da sífilis em que não existe nenhum sintoma, então ela não está doente, mas ela é portadora daquela infecção e pode transmitir. Então é muito mais por essa percepção da pessoa se perceber com uma infecção que precisa de tratamento mesmo sem sintomas. Stefano, eu queria saber um pouco mais qual é o teu trabalho como voluntário. Eu queria que tu falasse um pouquinho do trabalho, teu trabalho de voluntariado. A equipe voluntária é uma organização que surgiu em Novo Hamburgo em 96. Eu comecei a fazer um trabalho de feira de ciências para a escola e a feira acabou sendo cancelada. Eu já tinha adquirido todo um treinamento para poder falar sobre as doenças e então a escola resolveu que eu deveria apresentar para toda a escola o trabalho. O município acabou vendo e acompanhando esse trabalho. Isso aqui em Novo Hamburgo? Aqui em Novo Hamburgo. O município acabou acompanhando, gostou da atividade que estava sendo feita, convidou para levar para outras atividades e assim foi surgindo até que em 2002 a gente realmente registrou a organização e começou a atuar. Hoje a gente atua Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, fazendo atividades de prevenção. A gente tem 3 projetos bases dentro da instituição. Um projeto que hoje em dia já é mais popular, o acesso ao preservativo, mas quando a gente começou ele em 2003, o acesso de preservativo se restringia a farmácias, escondido dentro de um balcão da farmácia. O nosso trabalho ele foi realmente nesse sentido de popularizar os locais onde tinha, ampliar os locais de venda de preservativo. Então, os preservativos eram comercializados a preços subsidiados em locais mais variados, lojas de produtos de surf, por exemplo, né, para o público jovem a gente tinha lá estacionamento, enfim. Atividades de blitz da prevenção, que são atividades realizadas ou em grandes eventos ou em datas alusivas, a gente faz intervenção de distribuição de material educativo e preservativos. E agora a gente está com um projeto novo que é o Mundo da Camisinha, que vai linkar várias ações que a gente já desenvolvia entre palestras em escolas, como a gente tem muita demanda, né, por atividades de palestra. E aqui na Fevale ele começou um projeto piloto, que está surpreendendo até pela demanda, que é um ponto fixo todas as quartas-feiras na Fevale, onde a gente linkou todas as ações. Blitz da prevenção, que faz a distribuição, parte de orientação pelo mundo da camisinha e venda de preservativos a preços subsidiados. Então isso é para tentar inovar nas atividades e se aproximar cada vez mais do público jovem, que é o principal público hoje afetado pelos índices de contaminação, né? Queria que você falasse um pouquinho mais especificamente desse projeto da Fevale. A gente tem acompanhado aqui toda quarta-feira, a gente vê a movimentação e movimenta muito realmente, sim, especialmente nos horários de pico aqui da Fevale. Ele é um projeto, as pessoas ficam curiosas, né? Ele é um projeto que ele começou como um projeto piloto mesmo, a gente não tinha ideia de demanda pela intervenção, iniciou mais como uma blitz mesmo, como fazer a distribuição do preservativo e do material educativo, só que ele vem surpreendendo a cada semana. A gente tem hoje pessoas que toda quarta-feira estão indo ali buscar o preservativo. Pegam um preservativo que tem de distribuição, compram um preservativo diferente, e isso é o bacana do projeto, porque o valor é um valor praticamente simbólico da venda do preservativo, 100% da renda volta para atividades da organização, é para pagar panfletos, materiais, enfim, da organização, mas está proporcionando às pessoas ali um preservativo diferente que muitas vezes... E a gente teve inúmeros casos de relatos de que nunca usou preservativo com parceiro, porque já é um parceiro fixo, e agora vai começar a utilizar o preservativo por ser um preservativo novo, com sabor, com textura. Enfim, o que chama muito a atenção e isso é o mais importante, pessoas que não estavam fazendo uso do preservativo, que passam a utilizar, que seja pela curiosidade de experimentar um preservativo diferente, né, mas que passam a utilizar o preservativo. Mas que passa a servir também até para que se perca o preconceito com o preservativo. Né? E a Fábia, minha mesma pergunta, como é que é o teu trabalho aqui na Secretaria de Novo Hamburgo? Queria que tu descrevesse um pouquinho desse trabalho. Bom, eu sou médica infectologista, trabalho já há bastante tempo na área. Agora estava em licença maternidade, quando retornei agora em maio, retornei então para o programa de AIDS do município como coordenadora técnica. Então, atualmente estou na coordenação técnica do programa de AIDS e ISTs do município. Como é o trabalho do programa? O que se faz? Um levantamento de dados, ou campanhas? Como é que funciona? Sim, tudo isso. Na verdade, a gente está num processo de reestruturação do programa, do próprio ambulatório mesmo. A gente tem toda a parte epidemiológica, né, de levantamento de dados, de notificação de casos
não só dos adultos, né, mas de crianças, de gestantes. Tem a parte clínica, né, dos atendimentos próprios do ambulatório. A gente tem outros colegas infectologistas atendendo, temos pediatra, temos ginecologista atendendo na unidade também, além de nutricionista, psicóloga, assistente social, equipe de enfermagem. Então, além do atendimento clínico, a gente tem também, a gente oferece a questão da testagem, né? Testagem rápida para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Isso também a gente conseguiu ampliar agora, mais recentemente, então a gente oferece testagem livre demanda, que a gente chama, né? Então a pessoa chega na unidade e a gente tenta atender ela naquele momento, na hora, sem horário marcado, sem ter que retornar outro dia. Então, dentro de 20, 30 minutos ela já tem o seu diagnóstico ou o seu estado sorológico dessas 4 testagens que a gente consegue fazer. Isso facilita no sentido de da pessoa não desistir de fazer, né? Exatamente. Chega ali na hora, faz, não pensa em casa. O que a gente tinha muito anteriormente, na época que a testagem era a testagem convencional, né? Coleta sangue, manda para o laboratório, testa, e aí retorna às vezes um mês depois que o exame fica pronto. E a gente tinha um número muito grande de pessoas que não retornavam para buscar esse resultado. Então, às vezes a gente via ali, né, um resultado positivo e a gente não tinha nem como ir atrás dessa pessoa. Agora não, a pessoa que chega ali já é atendida, no caso de algum teste positivo, já sai da consulta, do atendimento com consulta agendada, com exames coletados, dependendo do horário, né, que ela for atendida, já sai com exames coletados e com todo o suporte, né, que a gente tem ali dos profissionais para essa situação. Bacana, a gente está falando aqui de prevenção, mas a gente não pode deixar de falar também de uma questão antes da gente ir para o nosso intervalo, que o pessoal já está me avisando aqui, nosso bloco está acabando. Eu queria pegar rapidamente essa questão do HIV hoje, na percepção de vocês. Como vocês vêm lidando com pessoas com portadores de HIV? Como vocês veem hoje essa visão da sociedade aos portadores de HIV? Por ser um assunto que talvez tenha ficado mais invisível, como foi comentado, mais invisível do que deveria, não se tem muito bem nem mesmo a percepção hoje de como são tratadas essas pessoas pela sociedade. Talvez de uma maneira, de um jeito tão natural como ficou o assunto, ou como ele é tão pouco abordado, como ele deveria ser mais abordado e ficou tão pouco abordado. A gente não tem nem mesmo a noção de como essas pessoas estão inseridas na sociedade hoje. Como vocês veem isso? A gente tem o Brasil tem um programa, melhor programa mundial considerado, né, pelas Nações Unidas, na questão do combate ao HIV. O que eu tenho visto ultimamente, e é muito debatido nos congressos, a população perdeu o medo do HIV. Isso é importante, claro, porque a questão da medicação trouxe uma qualidade de vida excelente para, né, melhorar no máximo possível para um portador. Mas aquela imagem que se tinha do HIV antigamente, de que a pessoa se contaminava e morria... A sentença de morte, né? Se falava muito... Fazia as pessoas refletirem melhor, né? E hoje em dia se criou uma ilusão, a gente nota muito isso nas atividades de palestras, principalmente com o público jovem, uma ilusão de que se contaminou com HIV, vai no posto de saúde, pega uma pílula mágica, toma e resolveu o problema. Ou que seja o próprio coquetel, você toma um coquetel, mas está tudo certo. Isso precisa ser levado para a população de que não é assim que funciona, né? Por mais que se tenha uma qualidade de vida, que tenha melhorado muito e avançado muito na questão do tratamento, é uma doença complexa e vai exigir tratamento para o resto da vida. Ainda é uma doença crônica que não tem tratamento, né? Ainda continua sendo... É uma doença grave porque ainda traz diversas consequências, né? Apesar do tratamento de conseguir controlar o vírus, conseguir manter a imunidade adequada, mas a gente ainda vê diversas consequências, né? Da própria infecção crônica e também do uso crônico da medicação. Então não é tão simples assim, né? Acho que sim, precisamos voltar a falar sobre HIV e AIDS. A gente vai para um breve intervalo, eu queria voltar nesse assunto logo em seguida. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Em Pauta de hoje, discutindo aqui a prevenção a DSTs, especialmente HIV e AIDS. Já voltamos.
Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre a prevenção a DSTs, especial ao HIV e AIDS. Recebo aqui no estúdio Fábia Cortelletti, médica infectologista da Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo, e Stefan Nath, diretor da equipe Voluntária Brasil. A gente comentava, antes de terminar o nosso bloco anterior, sobre questões de inserção, né, das pessoas com HIV e AIDS na sociedade. E a Fábia comentou também, mais no início da nossa conversa, sobre públicos específicos, né, como por exemplo o LGBT, e aí eu queria entrar um pouquinho mais nesse assunto do preconceito, né? Porque o Stefan comentou aí sobre uma naturalização, né, de o HIV, uma doença como qualquer outra, se trata, etc. E ao mesmo tempo se tem esse outro lado do preconceito para com as pessoas que têm a doença. Como é isso hoje? A questão da naturalização talvez possa ter, não sei se é mais ou menos isso, mas talvez possa ter essa consequência negativa de que talvez uma irresponsabilidade, né, para com o assunto, mas se tem esse outro lado de poder falar a respeito, né, da doença de quem tem. Tenho e é assim, estou infectado, mas tenho minha vida, né? Então, eu queria saber um pouco mais sobre essas questões de preconceito de vocês. Como é que vocês têm visto isso? Eu acho que isso depende bastante do meio em que a pessoa está inserido, né? A gente, talvez assim, nesse meio Fevale, meio acadêmico, onde as pessoas, né, têm mais acesso à informação, acesso aos próprios recursos de saúde, talvez a gente tenha mais facilidade em falar do assunto e, consequentemente, seja mais fácil aceitar que a pessoa que está comigo, né, tem HIV. Mas a gente ainda, infelizmente, ainda vê muito preconceito, né? Seja nas empresas, com a questão, né, daqui a pouco do paciente que precisa ser liberado para uma consulta, para coleta de exames, mesmo às vezes nas famílias, né, quando identifica que alguém está com o diagnóstico, a gente ainda percebe que tem preconceito, sim. Falta informação, né, das coisas mais simples que a gente já acha que estaria superado, né? Como, por exemplo, formas de contágio. Formas de transmissão, exatamente. Ainda há 2 semanas atrás, numa conversa, alguém me questionou: mas e se eu tomar chimarrão com a fulana, vai ter problema? Não, né? E isso é o reflexo, na verdade, de que as pessoas ainda não sabem como o HIV é transmitido, né? Através do sexo, sem proteção, da mãe para o bebê se não fizer o tratamento adequado durante a gestação, né? Transfusão de sangue cada vez mais raro, assim como o uso de drogas injetáveis é raro. Basicamente, a relação sexual desprotegida. Então, a gente precisa voltar a falar sobre isso. Na tua percepção, Stefan? Eu acho que é bem isso mesmo. Acho que se evoluiu bastante e hoje em dia acho que é difícil de conversar sobre o assunto com alguém e a pessoa não conhecer o fulano que se contaminou, alguém da família, ou amigo do amigo. Acho que cada vez mais se sentem à vontade de assumir a sorologia, e isso é importante para o paciente também, né? E ter o apoio da família e dos amigos próximos, porque no início a gente sabe que é complicado para o portador, mas ainda se encontra muita discriminação, com certeza. A gente vê algumas situações no ambulatório assim, que são bem complicadas, por exemplo, o parceiro descobre, né, e da dificuldade que ele tem em conversar sobre esse diagnóstico com a esposa ou com, né, o companheiro. Então a gente vê que ainda tem uma certa dificuldade em se falar sobre isso. E isso gera várias consequências, né? Porque muitas vezes essa pessoa vai esconder o diagnóstico, então muitas vezes ela não vai conseguir nem aderir ao tratamento porque ela precisa esconder o remédio, nem sempre ela consegue fazer isso, então às vezes ela acaba abandonando o tratamento e o acompanhamento por medo de que o companheiro descubra e, né, enfim, como vai ser isso na vida a dois. Então,
ainda é bem complicado. Sobre a questão de dados, eu abri o programa falando sobre o Rio Grande do Sul, sobre a capital, Porto Alegre. Esses dados, como é que vocês têm visto isso hoje, especialmente aqui na região, né? Talvez um porquê, não sei se teria como a gente explicar um porquê, né? Mas por que esses índices são tão altos aqui, essa taxa de detecção, né? Como é chamado. Porque aqui existe um trabalho mais apurado de se conseguir ir atrás desses dados, ou porque realmente aqui as pessoas se cuidam menos? Como é que vocês veem isso? Sexo sem preservativo. É isso que acontece aqui mesmo. E não é só o caso de HIV especificamente, a gente tem outras doenças que estavam praticamente erradicadas, vamos dizer assim. Gonorreia surgindo novamente, casos de sífilis é uma coisa que está um surto no país inteiro. Doenças pelas quais se morria muito antigamente, né, e que retornaram. E que o país não tem hoje em dia, até nós estávamos comentando sobre isso antes, a própria questão da medicação para tratamento, porque sífilis era uma quantidade mínima de casos. A gente tinha, analisando os dados antes, de sífilis em gestante, por exemplo, em Novo Hamburgo, 4 casos em 2005 para 56 em 2015. Imagina isso numa escala do Brasil, né? E a nossa região sul índices muito maiores do que a média nacional. Rio Grande do Sul tem 43 casos de HIV, em média, a cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 18. Né? Então a gente tem mais do dobro. Mais que o dobro. Porto Alegre é uma cidade que tem 74 casos a cada 100 mil habitantes. Né? Comparando com outras cidades, e eu acho que, assim, erradamente, durante muito tempo, o Rio Grande do Sul ficou marcando bobeira com esse discurso. Não, os nossos números são mais altos porque nós detectamos mais e notificamos mais. Por isso a minha pergunta, porque a gente ouve muito isso. Não, na verdade isso é um erro e é o papel do avestruz, assim, de enfiar a cabeça na terra e não enxergar o que realmente está acontecendo. Acho que tem diversas coisas que estão relacionadas, né? O uso de drogas, não de drogas injetáveis, né? Não a droga como forma de transmissão, mas a droga envolvida, né, com o sexo desprotegido. Então, uso de álcool, de outras drogas também, e a gente sabe que no estado isso é bastante prevalente, isso é uma das coisas que nos diferencia do resto do país. Além disso, tem a questão comportamental, como o Stefan mesmo falou, o básico, né, a explicação maior é sexo sem proteção. E tem uma outra questão que é um pouco mais científica, digamos assim, que é uma coisa que a gente está estudando, tem alguns estudos bem específicos já nessa área. Novo Hamburgo até participou como um dos centros de pesquisa, que é o subtipo do HIV que predomina aqui na região. Então, o HIV tem diversos subtipos, um deles é o subtipo C, e é esse subtipo que predomina aqui para nós. Se acredita que esse subtipo também tenha relação com essa facilidade, digamos assim, do vírus se transmitir. Inclusive, de uma facilidade de se transmitir por relação heterossexual também, porque isso também é uma questão que parece se diferenciar do resto do Brasil, porque no resto do Brasil predomina subtipo B, principalmente. Então, isso parece ser uma das explicações. A gente não tem isso ainda tão claro, mas com certeza isso tem a ver com os nossos números, com as nossas taxas. E, inclusive, com as taxas de mortalidade também, porque os nossos números são ruins não só no número absoluto, mas no número de óbitos relacionados com AIDS, também os nossos números são altíssimos, né? Muito maiores que do resto do Brasil. E o subtipo C também parece estar relacionado com uma evolução pior da doença. E da experiência de vocês, apesar apesar de todos os motivos apontados aqui agora, questões culturais, né? O que se dá para falar a respeito de questões culturais que influenciam nisso aqui, pela experiência do que vocês veem no trabalho de vocês aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região especificamente? A população precisa entender que
Quem se contaminou com HIV se contaminou porque fez sexo sem o uso do preservativo. E isso, a prática sexual sem o uso do preservativo, o HIV é suscetível a qualquer pessoa, né? Muitas vezes o parceiro teve uma relação extraconjugal e pegou isso tanto para homem quanto para mulher, porque os dados hoje em dia são muito parelhos, é 1.1, então sendo praticamente um homem e uma mulher se contaminando. E é muito desproporcional essa imagem que a população tem. Não precisa ser promíscuo, né? Isso. Não precisa, enfim, ter um número absurdo de parceiros para se contaminar. Talvez esteja aí uma chave do problema para o que se vê. Com certeza. E acho que essa questão da negociação do uso do preservativo, né? Então, a gente escuta muito isso. No início do nosso relacionamento a gente usou e aí, como eu já conhecia ele, depois de 2 meses a gente deixou de usar, né? Sem fazer os testes, né? Então... Aí você pega uma população jovem, por exemplo, já tem um parceiro fixo, não precisa usar preservativo. O parceiro fixo é uma relação que começou há 3 semanas atrás, já são namorados, né? Então, não se conhece muitas vezes o histórico da pessoa e por mais que se conheça o histórico da pessoa, né? A pessoa pode não estar sabendo que se contaminou pelo HIV. E aí esses índices no público jovem são mais altos do que a média? Não só no público jovem, eu acho que a população de terceira idade hoje em dia é uma população que cresce muito a contaminação. A população de mulheres de 29 a 49 anos também é uma população que cresce muito. Então, não tem hoje em dia uma população que você possa dizer assim, jovens de 15 a 24 estão livres. Estão livres, né? Talvez o que a gente esperaria é que assim, essa população que está na escola, que recebe muita informação, né, está ligada às redes sociais. Então, assim, essa população jovem a gente esperaria que estivesse mais consciente, né, do risco que está correndo e que se preservasse mais, conseguisse se proteger da infecção. E, infelizmente, não é o que a gente está vendo. Rapidamente, para a gente encerrar, se vocês pudessem falar um pouco sobre, enfim, próximos passos nesse trabalho aí de prevenção. O que tem sido feito hoje em dia, especialmente no trabalho de cada um de vocês, e o que vocês, na opinião de vocês, acham que pode ser feito para melhorar essa situação? Bom, assim, a minha ideia é que as pessoas precisam se testar, né? No momento que a pessoa souber o seu estado sorológico, ela vai ter acesso a tratamento e, tratando a infecção, ela vai evitar de transmitir a infecção adiante. Então, acho que, basicamente, é evitar novas infecções, claro, e trabalhar em cima da testagem, né, para se conhecer o estado sorológico da população como um todo. A organização ela conta com um apoio muito importante hoje de uma organização internacional, que é a DKT, que é uma parceira nossa desde o início do surgimento da organização. E isso possibilita para nós poder tentar trabalhos diferenciados, às vezes. Como esse caso da FEVALI, que a gente começou numa ideia de começar a fazer um evento, de repente, uma vez por mês, já virou toda semana e as universidades da região também já querem desenvolver um trabalho similar. Então, isso que a gente tem notado, a gente precisa cada vez mais estar próximo da população. Nossa população ela sempre foi o público jovem, então a gente tem trabalho com multiplicadores jovens para estarem trabalhando dentro de escolas. Mudamos o formato de palestra, porque aquela palestra de você sentar e jogar o conteúdo, ela não funciona, ela não dá prática. Então, a gente tem oficinas dinâmicas onde eles participam, a gente mostra a realidade da epidemia, essa questão da contaminação, do tratamento, da importância do uso do preservativo, tirar os mitos da população que ainda tem muito sobre o uso do preservativo, de tirar a sensibilidade, de ser desconfortável. Existem em todas as empresas hoje infinitas tecnologias e modelos diferentes que podem, inclusive, ser um incremento de prazer para a relação. E isso eu acho que é a mensagem que tem que ser passada para a população. É importante a prevenção para todos, o HIV está aí para todo mundo, sexualmente ativo, todos são vulneráveis à doença e precisa se prevenir. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje no Em Pauta. Obrigado pelas considerações a respeito desse assunto. Super importante, espero que a gente continue abordando cada vez mais, como vocês falaram, a necessidade de se falar disso cada vez mais. Obrigado pela presença. Nosso Em Pauta de hoje fica por aqui, então você pode conferir este e outros programas no nosso YouTube, youtube.com/tvfevale, e também
novidades a respeito da nossa programação no facebook.com/TV Fevale. Na semana que vem, nós voltamos com outro assunto aqui no nosso Em Pauta. Até mais.